Glória a Deus pela sua vida, você é uma bênção. Diga, eu sou. Tem muita gente por aí que diz que você não serve, que você não vale nada. Aliás, pode sentar aqui do meu lado, não tem problema, quem está em pé. Pode sentar aqui de um lado, do outro. Só não senta na frente da câmera, senão aquele rapaz ali fica zangado, né? Então aqui de um lado do outro, fica à vontade. Mas voltando ao assunto, tem muita gente dizendo por aí que você não serve, que você não é uma bênção, que você não é bom. Vive apontando as suas falhas, vive apontando os seus defeitos. Mas eu quero contradizer todas essas pessoas. E quero dizer, você é uma bênção para o nosso Pai. Você é uma bênção em nome do Senhor Jesus. E assim, a cada vez, a cada dia, a cada momento em que você se relaciona com Ele, mais abençoado você é. E quanto mais abençoado você é, mais bênção você será. Vamos falar juntos assim? Quanto mais abençoado eu sou, mais eu vou poder abençoar os outros. Sabe, você é uma bênção, e Deus te colocou aqui no meio dessa comunidade, dessa família, dessa casa, para que você possa não apenas ser abençoado, mas para que você também possa abençoar muitas vidas. E não aceite esse argumento do adversário, do inimigo, dizendo que você fez isso, que o seu passado, que a sua história, que tem problema, porque eu creio que assim como o Senhor tem feito ao longo dos anos, dos séculos, ao longo dos milênios, todos aqueles que ficam expostos a Deus, à cruz de Cristo, eles são transformados, restaurados pelo poder da glória. Então repita comigo assim: cruz. Eu não ouvi? Cruz, diga assim: entre a glória e a fraqueza. Sabe, a cruz, ela é um divisor de águas, e muitas das vezes nos coloca justamente nessa posição entre a glória e a fraqueza. Semana passada nós vimos aqui um modelo de cruz no Antigo Testamento, que era o mar Vermelho. Expliquei para vocês a situação do Golfo, das águas abrindo e formando uma cruz. Mas quando o povo de Israel estava na beira do mar, quando estava ali acampado, tinha uma nuvem, sabe, que refrescava o dia deles e que iluminava, esquentava, aquecia a noite. Em algum momento eles olharam para trás. Olharam para onde? Eles olharam para trás. E quando a gente fica olhando para trás, para a história, para o passado, nós vamos ter muitas das vezes lembranças ruins de coisas ruins que aconteceram, talvez coisas ruins que nós mesmos tenhamos feito, participado, contribuído, ou até mesmo sido ali o protagonista de coisas ruins. Então o povo naquele momento ele ficou numa situação entre a glória, que era a cruz, que era a terra da promessa, que era o livramento do Egito, e entre o exército inimigo que vinha contra eles. E muitas das vezes nós somos colocados nas circunstâncias do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, nos reveses que nós sofremos na vida, e ficamos ali entre a glória de Deus e a fraqueza que nós demonstramos, porque somos fracos. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você, é uma boa notícia. O apóstolo Paulo diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe por quê? Porque Deus não aperfeiçoa o poder em quem é forte, Ele aperfeiçoa em quem é fraco, para que a glória seja dele e a loucura da cruz seja de fato um divisor de águas entre a glória e a fraqueza de uma pessoa. E Paulo diz assim: de maneira que no momento que eu sou fraco, na verdade eu sou forte, porque o Espírito que habita em mim, ele me reveste de força, de autoridade, de unção. Mas muitas das vezes, no momento que eu me acho forte, aí eu sou fraco, porque a força é a força da carne, é a força do braço, é a força da própria capacidade, é o aconselhamento feito no intelecto, é a palavra liberada na memória, e isso às vezes não vem de Deus. Em muitas situações nós ficamos exatamente assim, entre a glória e a fraqueza. Mas essa semana eu quero mostrar para vocês outra figura de cruz, ainda no Antigo Testamento, e que coloca um homem, diga Isaías. Como é que é o nome dele? Coloca Isaías justamente entre a glória e a fraqueza. Diga glória, diga fraqueza. O texto de Isaías é o capítulo 6,
Nós vamos começar lendo nos versículos de 1 a 4. Eu estou lendo na nova versão King James. Então olha só o que o texto diz, Isaías 6, a experiência no chamado do profeta. Amém? No ano em que faleceu o rei Uziahu, aí na versão hebraica, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena, diga plena, da glória do Senhor. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Talvez esse seja o sonho, seja o desejo de muitos crentes contemplarem a glória de Deus, contemplarem o poder de Deus. E esse texto de Isaías capítulo 6, ele é profético, parece o Apocalipse, parece uma visão do trono, parece João sendo levado em êxtase vendo o trono de Deus. Mas naquele dia especial, era um encontro determinado entre Yahvé dos exércitos, nome de Deus, o Senhor, e um homem chamado Isaías. E ali Deus revelou a sua glória, abriu os olhos, abriu a visão de Isaías, e olha, que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, diz assim, Isaías diz, eu vi, repete comigo, eu vi, diga eu vi. Não natural, era uma visão aberta, era uma visão espiritual, e ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, as fumaças, e ele narrou dizendo que a orla do vestido de Deus, as roupas do vestido, as orlas, o manto, ele cobria e enchia todo o templo. Figuras angelicais voando e cantando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E à medida que eles clamavam, vocês viram o texto, os umbrais da porta se estremeceram, como que se um terremoto acontecesse naquele momento, e a glória de Deus inundou aquele lugar, e aquele lugar se transformou um pedaço do céu naquele dia especial. E ali Isaías estava exatamente naquele momento, contemplando e diante da glória de Deus, do poder de Deus, coisas que nós não vemos, coisa que nós lemos aqui e cremos pela fé de que assim o é. Interessante, o Espírito Santo falou comigo que hoje aqui, quando? Hoje, os anjos estão aqui, quem tem visão aberta vai ver, eles estão voando, estão aqui, estão ministrando. Cada reunião, cada culto é uma manifestação da glória de Deus, só que a maioria dos olhos ficam fechados. Por quê? Eu explico. Muita gente vive debaixo da regra. Se você for estudar o livro de Isaías, o capítulo 1, por exemplo, quando Isaías começa o seu trabalho de pregação, ele diz assim, a palavra que Deus dá para ele falar é assim: esse povo que é todo ferido do alto da cabeça e da planta dos pés são só chagas. Eu não suporto mais o culto que eles me apresentam, culto hipócrita. E Deus pega pesado ali com o povo, porque o povo ele era rebelde, porque o povo não conseguia cumprir a lei, e isso colocava aquele povo numa situação de derrota, de vexame, de perda. Alguns capítulos na frente, Deus surpreende Isaías com a manifestação da glória. E quando Isaías vê toda aquela glória, o que passa no coração de um homem num momento como esse? Eu vou dizer para você, ali é criado um contraste entre a fraqueza e a glória de Deus. Diga contraste. Contraste é isso aqui. É um fundo preto com letras brancas. Todo mundo vai conseguir ler o que está escrito aqui. Contraste é isso aqui. Um fundo branco com letras pretas.
e contrastou ali a glória de Deus e Isaías ali sozinho. Olha o que o texto diz, versículo 5 diz assim: então bradei eu gosto dessa versão King James, porque as outras versões, então disse eu, mas disse é muito pouco. Isaías, ele deu um brado, ele deu um grito, ele se expressou de forma contundente e disse assim: ai de mim, não tenho salvação. Outras versões vão dizer: estou morrendo, estou perecendo, estou sofrendo. Mas a palavra que mais se aproxima do original a isso é um brado, é a glória de Deus se manifestando, e um homem pecador em contraste com aquela glória, dizendo, bradando: ai de mim, eu não tenho salvação. Por quê? Porque eu sou ímpio, tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, Isaías, como muitos de nós, quando caminhamos debaixo desse jugo chamado lei, o que é lei? Lei é aquilo que você é obrigado a fazer para agradar a Deus, e se você não bem o fizer, você é condenado por ela. Diga graças a Deus, que nós estamos debaixo da graça, do favor. E o que é graça? Graça é aquilo que Deus nos dá, embora nós não mereçamos, é favor imerecido. Mas Isaías ali estava pensando na lei, porque o próprio Deus acabara de dizer para ele que esse povo, o povo que ele vivia, era uma ferida só, era um povo rebelde, e ele se olha no meio daquele povo e se vê diante da glória de Deus e brada: Senhor, não tem salvação para mim. E muita gente se vê assim, e aí nós temos extremos, daqueles que se acham bons demais, e que acham que são portadores da glória de Deus, porque cumpre um ou outro mandamento, porque exteriormente demonstra cumprir esses mandamentos, mas o Senhor vê o coração. Vê o quê? O coração. E aí fica muito evidente, fica muito em contraste a fraqueza do homem diante da glória de Deus. E estou dizendo isso para vocês porque Deus vai fazer de maneira visível, palpável e sensível uma manifestação de glória dele, e esse tempo está se aproximando sobre cada um de nós e sobre todos nós. Na verdade, essas palavras da cruz, elas são uma preparação para que você possa entender, se convencer, permitir que o Espírito Santo mostre para você que sim, você será um precursor extraordinário da glória de Deus nesses dias. Isso não vai demorar. Muito pouca gente disse amém, e eu entendo, porque muita gente fica na situação de Isaías. Quem é que tem a coragem de ficar diante de uma manifestação de glória tal, olhando para si próprio, vendo a sua fragilidade, vendo o seu tamanho? Então assim, o brado foi esse, um brado de que não há salvação. Mas isso foi muito importante na vida de Isaías, e eu vou dizer para você que também é muito importante na sua vida, porque existe, Isaías percebeu ali algo que eu posso chamar de manifestação da cruz. Vamos repetir? Manifestação da cruz. A manifestação da cruz ali foi extraordinária. Sabe, assim, não tem forma, não tem nenhuma maneira, não tem nenhum jeito do homem pecador ficar frente a frente com Deus Santo, com a glória de Deus, sem a cruz. Sem a cruz e sem Jesus não dá, não tem outro jeito. E Isaías precisava entender isso, ele precisava ser curado disso, ele precisava ser tocado naquele momento, ele precisava ter essa experiência. E essa experiência que o Senhor quer ministrar para a sua vida, quer ministrar para o seu coração, quer que você não apenas entenda na sua cabeça, na sua mente, mas quer que você viva e desfrute dessa verdade também na sua história. Porque você tem um passado, todos temos. Talvez você tenha um presente, todos temos. E com certeza você tem um futuro, todos também temos. E às vezes a gente tem até medo do que pode acontecer no futuro, porque nós não confiamos em nós mesmos. Porque muitos não conseguem confiar que as decisões que vão tomar, as escolhas que vão fazer, serão boas para eles no amanhã. Sem a cruz não tem jeito.
Sabe, Isaías, aliás, o nome Isaías significa Yahvé salvou. Vamos repetir? Salvou. O verbo é Yachá, que é o mesmo verbo que está no nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua. Jesus, o Josué, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre Josué, diz: Jeová é salvação. Isaías diz: Jeová salvou. Salvou está em que tempo verbal? Qual? Passado? Presente? Ou futuro? Passado. E essa experiência seria marcante na vida dele, porque ali ele iria perceber que necessariamente não era aquilo que ele viria fazer. Ou seja, o cumprimento da lei. O que é lei? É aquilo que eu faço para agradar a Deus. Mas se eu piso na bola e não consigo fazer, logo, na minha cabeça, na minha consciência, eu estou desagradando. E esse era o pensamento de Isaías. Olha só que coisa interessante. Isaías acabou de dar um brado, dizer: ai de mim, não tem salvação para mim. E olha a resposta, diga a resposta. Resposta. Deus vai trazer essa resposta para você hoje, esse entendimento para você hoje. Se você é pecador, se você participa, se você tem dificuldade, Deus vai trazer essa resposta para você hoje. Creia nisso, diz amém. Imediatamente. Quando? Na mesma hora. No mesma hora? Não, no mesmo instante, no mesmo momento, imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava. Sabe, quando alguém brada, quando alguém grita, quando alguém declara: não há salvação, eu não tenho salvação, eu não tenho esperança, a resposta de Deus não é amanhã, a resposta de Deus é na hora, é no momento, é no instante. E imediatamente um dos serafins que estavam voando e declarando a santidade de Deus. A santidade de Deus é maravilhosa, ela é importante, ela é real, ninguém nunca vai conseguir ofuscá-la, mas no momento em que um filho pede socorro, a santidade de Deus continua lá, mas sempre haverá um mensageiro para trazer uma resposta. Eu quero dizer, há uma resposta para você nessa noite. Há uma resposta de Deus para o seu coração, para a sua aflição, até para o seu pecado, para a sua dúvida e para o seu medo. Deus tem resposta para você. Então imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, e ele trazia uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e declarou. A brasa viva é bacana, a visão espiritual é joia. A gente pode fazer ato profético com brasa. Calma, não vou colocar brasa na sua boca de maneira nenhuma, mas tudo isso é um sinal profético para revelar alguma coisa que está escondida, mas que hoje é revelada para você. Diga: eu quero ver. Quantos querem saber? O serafim, o anjo, disse: vê. Quando começou o texto, lá no capítulo 6, versículo 1, diz assim, Isaías disse: então eu vi o Senhor assentado. Ou seja, ali a visão dele foi aberta para ver quem? O Senhor assentado. Então ele viu os anjos, ele viu a glória de Deus, ele viu a fumaça que saía do altar, que representa um incenso que é colocado sobre as brasas e se transforma em fumaça. Aquilo são as orações dos crentes que enchem o ambiente. Eu poderia falar disso a noite inteira, é maravilhoso, é tremendo. Então Isaías viu isso, e depois ele contrastou com o seu pecado, com a sua situação no meio do povo. Aí o texto diz que imediatamente o serafim, o anjo, pegou uma brasa dessa do altar e tocou os seus lábios, e o anjo deu uma palavra sobre ele. Eu queria chamar a atenção para essa palavra. O versículo 7, entre aspas, aí está escrito assim: vê. Mas ele já tinha visto, ele tinha visto a glória de Deus. Mas Deus quer mostrar algo mais para você do que simplesmente a glória dele. Quem está me entendendo, diga amém. Tem algo mais que a glória de Deus? Tem. Eu não estou dizendo que tem algo maior do que a glória de Deus, óbvio que não. Mas o que Deus está querendo mostrar para você
E falou isso através do anjo para Isaías naquele momento, e disse assim: vê, abre os olhos, abre os seus olhos, não simplesmente para ver a glória de Deus, mas vê, está vendo essa brasa? Isso tocou os seus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado está perdoado. Tem muita gente querendo ver a glória de Deus, mas mais importante do que ver a glória de Deus é ser participante dela. E como ser participante da glória de Deus, se você está cheio de culpa, de condenação, de pecado e de erro na sua vida? Não consegue, a sua mente não raciocina, não funciona. Então o anjo veio com uma resposta, e a resposta foi simbólica. É uma brasa que tocou os lábios dele e disse assim: agora veja o que é mais importante. Veja o que é mais importante. O próprio texto diz isso. Isto tocou os seus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. É isso que Deus quer revelar para você, que o seu pecado está perdoado. O seu pecado não é perdoado por aquilo que você faz para Deus. Isso é legalismo, é religião. O seu pecado, ele é perdoado por aquilo que Deus já fez por você. Isso é graça, é favor imerecido, é amor de Deus. Não é o que você pode fazer por Ele, mas é o que Ele já fez por você. E aí se explica por que o nome de Isaías é Jeová salvou. Porque aí ele teve a conclusão definitiva de que ele não seria perdoado, mas de que ele já estava perdoado. Existe uma cachoeira de perdão sobre a sua vida se você está em Cristo. Se você está em Cristo, existe uma cachoeira de perdão sendo derramada sobre a sua vida o tempo todo. Seus pecados são perdoados, já foram perdoados. Sabe, Deus não se intimida com o pecado de ninguém. Por quê? Porque Deus já tratou de todos os pecados na cruz. Isso não intimida Deus, não limita Deus e não impede Deus. E alguém vai dizer: aquela igreja não é abençoada, aquilo lá é porta larga, aquilo lá tem muita gente adultério, tem muita gente lá que é ladrão, que rouba o dízimo, que não honra o pastor, tem muita gente lá mentirosa, fofoqueira, ciumenta, invejosa. Sabe que igreja é essa? É essa. Mas você acha que Deus se intimida por causa disso? A glória de Deus se manifesta aqui do mesmo jeito, porque Deus não está intimidado pelo teu pecado. E quanto mais exposto você tiver à glória de Deus, mais o pecado vai ser extirpado da tua vida. E aí sim, você vai ser um participante da glória de Deus. Não um covarde, medroso, mas alguém que vai ver o trono de Deus e vai voar até com os serafins, se assim for possível. Diga glória a Deus. Diga assim: esse sou eu. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A resposta da cruz. A cruz está aí. O perdão vem da cruz, sabe? A não condenação vem da obra de Jesus. E ele está dizendo: veja a obra do meu filho, veja a obra de Jesus. Isaías, ele foi o maior de todos os profetas messiânicos. Ele é o que mais falou. Depois do capítulo 39, então, do livro de Isaías, ele só fala do Messias, da glória do Messias, do poder do Messias, do servo sofredor, da cura que nós temos em Cristo, da salvação em Jesus. Ele só fala disso. E ele precisava ter uma experiência, sabe? Deus quer colocar uma palavra forte na tua boca, mas é preciso que você tenha uma experiência de que você já é perdoado, de que você é amado, de que você é querido, de que Deus já perdoou o seu pecado. E a partir daí você vai caminhar em vitória. Há uma vitória para você conquistada na cruz. Se você crê, diga: eu creio. Então a cruz está ali. Olha, veja, presta atenção, não na glória, mas naquilo que a cruz está fazendo na sua vida. O seu pecado é perdoado, sabe? E a sua culpa é retirada. Parece Paulo falando lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, o Novo Testamento, ele tem muitas explicações que estão no Velho. Ele joga luz no Velho Testamento. Então quando nós lemos isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós vimos claramente isso acontecendo na vida de Isaías. Jeová salvou.
A condenação não existia. Aquele povo ferido do alto da cabeça e da ponta dos pés continuava ferido, mas ele estava mostrando que há uma esperança, uma porta de esperança no vale de Acor, no vale do problema. Sempre haverá uma porta de esperança. O versículo 12 de Romanos 8 diz: por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, nós vivemos debaixo de uma nova lei. Diga, nova lei. Essa lei chama-se Espírito e Vida. Espírito e Vida. E essa lei, ela nos liberta do jugo da lei que se chama pecado e morte. Deus não se intimida com o seu pecado. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, conforme Ele fez com Isaías. Sabe, isso aqui revela, e essa revelação é maravilhosa, é extraordinária. Isso é coisa de Deus. Eu ia dizer coisa de louco, mas a gente já viu semana passada que a palavra é loucura. Quem não consegue crer, não consegue perceber a glória de Deus se manifestando, e é loucura, mas isso é coisa de Deus para aqueles que o amam. Ah, que coisa maravilhosa, dá quase vontade de pular e sair dançando aqui, mas vontade é coisa que dá e passa, já passou. Mas isso me lembra alguma coisa. Isso me lembra a igreja. Diga, a igreja. A igreja. Tem um texto de Jesus no Novo Testamento que fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher, assim como Jesus naquele momento, eles viviam debaixo da lei. E vocês lembram que lá no começo do texto, quando falou da revelação de Deus e da glória de Deus, disse que a orla do Senhor enchia o templo? Quem lembra disso? Ok, ninguém lembra, mas então só eu e a Lu lembramos, os outros não lembram, mas eu estou dizendo para vocês. Lá no começo do texto de Isaías 6 dizia que a glória, o manto do Senhor, a orla do seu manto, que representa a justiça de Deus, ela cobria, ela enchia o templo. E esse texto da mulher com fluxo de sangue, aquela mulher é uma, não vou explicar hoje que não vai dar, né? Mas aquela mulher é uma representatividade da igreja que nascia, mas sangrava. E uma igreja sangrando, como uma mulher sangrando, ela não pode reproduzir, ela tem problema. Mas o coração da igreja, daquela mulher do fluxo de sangue, tinha uma fé que não era colocada na lei. Porque aquela mulher, você conhece a história, viu uma multidão que apertava Jesus, ele já tinha se comprometido com Jairo em ir curar a filha de Jairo, mas a multidão o impedia, a multidão o atrapalhava, a multidão o segurava, até que essa mulher, ela vem por detrás dele e toca. Ela fez o quê? Encostou. Aonde é que ela encostou? Aonde? Na orla do seu vestido. Eu disse que a orla do vestido significava a justiça de Deus. A orla do manto de Jesus significava a sua justiça. E aquela mulher, segundo a lei, o que é mesmo a lei? Lei é aquilo que eu faço para agradar a Deus. A lei dizia que ela não podia estar no meio da multidão, porque ela estava doente com hemorragia. A lei dizia que ela era cerimonialmente impura. Se ela fosse pega naquela situação, ela seria apedrejada. A lei dizia que ela jamais poderia tocar em outra pessoa, porque ela estava numa condição de impureza. A lei dizia que se ela não podia tocar em uma pessoa, muito menos num rabino. E Jesus era um rabino, era um mestre. O que aquela mulher fez? Pergunta para quem está do seu lado. O que ela fez? O que ela fez? Tocou. Onde é que ela estava, irmão? Entre a glória e a fraqueza. Se dependesse da lei, ela seria fulminada. Mas no momento que ela toca no vestido de Jesus, ela é... O que aconteceu com ela? Ela é... No mesmo instante. Sabe, a orla de Deus, de Jesus, a justiça de Deus está aqui. Aleluia! Se você olhar para a tua fraqueza, você não vai tocar nela, vai ficar com medo, não tem salvação, não tem jeito, não tem esperança, não tem expectativa. Mas se você tem fé, você toca nela igual aquela mulher pensou: o que eu tenho para perder? Eu estou sangrando há 12 anos, nenhum médico deu jeito, eu vou tocar. Eu creio que se eu tocar nas vestes de Jesus,
eu serei curada. Aconteceu um mistério ali. A doença dela, diga doença. Sabe para onde ela foi? Ela foi no corpo de Jesus. Romanos diz isso. E do corpo de Jesus, ele chama ali de virtude, que no mesmo momento que toca, ele percebe. Tocou no vestido dele, uma multidão apertava ele percebeu. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Sabe o que saiu de Jesus? Nele entrou doença e nela entrou justiça. Ela foi feita naquele momento, sem lei, justiça de Deus em Cristo Jesus. E às vezes a gente quer merecer. Tinha um monte de fariseu ali querendo merecer. O próprio Jesus falava sobre isso. Teve uma época em Israel que teve muita fome, na época do profeta Eliseu. Mas Eliseu, ele não foi enviado. Elias, ele não foi enviado a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom, estrangeira. Às vezes tem muita gente no meio do povo de Deus, mas o estrangeiro, o de fora, ele recebe a bênção primeiro. Diga assim: nós somos esses estrangeiros. Nós somos a igreja de Jesus. Sabe, a tua imundície, é assim que a Bíblia chamava a enfermidade daquela mulher, ela não te impede de tocar na orla do vestido de Jesus, porque dali vai sair virtude, dali vai sair cura, vai sair salvação. Ele vai fazer de você justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Isaías, ele teve essa oportunidade, ele conseguiu ver, ele viu a cruz, ele viu Jesus, ele viu o Messias, naquele ato de ter a brasa tocada nos seus lábios, e agora sim, diga, ele está pronto. Você também está pronto. Diga: eu estou. Diga: eu estou pronto. Diga: eu estou pronto. Do lado de cá: eu estou pronto. Do lado de cá: eu estou pronto. Você está pronto. Você pode não se sentir pronto, mas você está pronto, porque os seus lábios já foram tocados, os seus olhos estão sendo abertos, e a justiça de Deus, ela vem sobre a sua vida, sobre o seu coração. É a glória de Deus se manifestando sobre você. Diz aleluia aí onde você está, e dá um aplauso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Não foi a visão do céu que capacitou Isaías. O que capacitou Isaías foi a visão do seu pecado perdoado. Não foi a visão do trono, nem os anjos voando, mas foi a visão da cruz. A cruz que cura, que liberta, a obra consumada do Senhor Jesus. Sabe, ninguém pode exercer um ministério sem essa consciência, sem estar convencido disso. Por quê? Porque senão fica com medo. E eu estou falando aqui para homens e mulheres que serão antigamente os irmãos diziam baluartes na obra de Deus, que serão grandes, serão potenciais, tremendos na obra de Deus, mas ninguém pode exercer o ministério sem ter a consciência de quê? De que é perdoado. Diga: eu sou. É o quê? Ninguém pode exercer um ministério sem ter consciência, sem estar convencido de que Deus não te condena. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado não domina mais você. Mas eu sinto vontade de pecar. A vontade está na tua carne, o teu espírito está pronto. Eu já disse que você está pronto. Você agora está debaixo da lei do espírito da vida. Diga: eu estou. Sabe por quê? Porque se ficar alguém endemoniado na sua célula, o que você vai fazer? Vai ligar para mim e mandar eu ir lá? O que eu faço se ficar alguém endemoniado? Sabe por que as pessoas têm medo do demônio? Porque o demônio é o acusador. E a pessoa acha assim, que ele vai levantar e vai apontar na cara da sua cara e vai dizer: você é isso, você é aquilo, você fez aquilo outro, e fez aquilo outro, e fez aquilo outro. E se você não tem a consciência do perdão e da não condenação, você vai fracassar de medo, e ele sente o cheiro do seu medo.
E quanto mais medo você tem, mais ele cresce para cima de você. Mas aí você já sabe, pode responder para ele: o meu pecado e o meu passado estão na cruz, eu sou nova criatura. Você pecou? Pequei. Você fez isso? Fiz. Mas agora eu estou aqui, eu sou uma nova criatura. O meu passado não importa, Deus não se lembra mais, Ele já me perdoou. E quanto a você, Satanás, sai em nome de Jesus. E ele vai embora. Não tem o que fazer, ele vai embora. Então tem que ser assim, na célula, na rua. Será que eu posso orar por um enfermo? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Vai. Você já foi perdoado, você é aceito, você é amado. Você pode tocar na orla do manto, você pode tocar em Jesus. Ele está te ouvindo, na verdade Ele quer que você toque, que você fale, que você peça. Então sim, você pode expulsar o demônio, sim, você pode orar pelo enfermo para a cura dele. Deus vai ouvir você? Vai sim. Será que Deus vai operar através de mim? Vai. Eu estou lhe dizendo que vai. Ele vai surpreender você, porque a glória que você às vezes não vê aqui, você vai perceber ela inundando o seu corpo e falando coisas extraordinárias em nome de Deus. Quem crê nisso diz um amém aí e dá um aplauso ao Senhor. Só depois, no versículo 8 agora, em seguida, diz o versículo 8: ouvi a voz do Eterno que chamava: a quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só chamou Isaías para o ministério depois que ele entendeu que ele não era condenado, que ele foi perdoado e que a glória que ele viu não ia matá-lo, mas era a própria glória do trono de Deus que o fortalecia e que o fazia poderoso em Cristo Jesus para pregar. E aí, depois de tudo aquilo, e a visão lá, os serafins e todo mundo, e a fumaça, e Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías agora ele está pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, é eu que vou, eu vou porque agora eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser acusado, eu não tenho medo de ser condenado, eu não tenho medo do que a minha família vai dizer, eu não tenho medo do que o meu vizinho vai dizer. Mas você era maconheiro, não importa. Você era homossexual, não importa. Você era adúltero, não importa. O que importa é que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu sou profeta de Deus. Jeová me salvou, meu nome é Jeová me salvou, e eu estou aqui para te trazer uma mensagem da glória de Deus. Diz aleluia. Ainda hoje eu estava lendo um livro, tinha uma história de um pastor que, quando era jovem, ele fazia muita arte no meio dos seus amigos adolescentes, e ele tinha o manejo de arrombar portas, de abrir portas, igual o chaveiro, né? E assim ele abria a porta da casa das pessoas e deixava aberta para dar susto nas pessoas e achar que tinham sido roubados e tal. Não mexia em nada, mas só para dar susto nas pessoas. E um dia depois de ser consagrado, pastor, homem de Deus, homem de cura, tremendo, ele passou pela rua onde ele morava, foi visitar alguém e encontrou os seus amigos. E os seus amigos chamaram: fulano, vem cá, e chamaram ele pelo apelido. Sabe, às vezes os seus amigos só lembram do seu passado. Afaste essa gente de você. Mas enfim, vamos voltar à história. Fulano, você lembra? Nós estamos aqui lembrando de quantas portas você já arrombou. Você lembra disso? Não. Como assim não lembra? Você estava lá naquela casa, naquela outra, a gente estava junto, você não lembra? Não. Como não lembra? Aquele fulano que arrombava morreu. Estou vivo porque eu ressuscitei com Cristo. Com ele eu morri, o meu velho homem morreu, e agora eu sou nova criatura. E aí ele aproveitou a oportunidade e falou de Jesus para todos aqueles amigos dele. Porque assim como Jesus mudou a minha vida, eu morri para o meu passado, você pode morrer também para o seu passado. Há salvação para você. Você crê nisso? E a pergunta persiste: a quem enviarei? Será que hoje não é uma noite interessante de Deus para levantar homens e mulheres que vão querer ser líderes, missionários, pastores, anfitriões de célula, gente de Deus que vai abrir a boca e vai proferir o poder, o milagre, a glória de Deus?
se você entende que já é perdoado, que já foi curado, que Jesus já fez essa obra, essa palavra é para você hoje. E em seguida ouvir a voz do Eterno, escute a voz do Senhor: quem enviarei e quem vai por nós? Ao que prontamente, quantos estão prontos? Prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é maravilhoso demais. Cabe em Cristo, nós podemos tudo, mas sem Ele, nós não podemos nada. João 15 diz assim, no versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Diga: eu sou o ramo. A videira é Cristo. Olha só o que ele diz: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir? Sem Jesus eu não posso fazer nada. Mas se nós aplicarmos a mera lógica humana, se sem Jesus eu não posso fazer nada, logo com Jesus eu posso fazer tudo. É o Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu queria terminar com o texto de Zacarias capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. O profeta Zacarias diz assim: logo em seguida, Deus me fez ver, olha a visão aberta novamente do profeta, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué. Qual era o nome do sacerdote? Josué é uma figura de Jesus, eu já disse. Se Isaías Yahvé salvou, Josué, como Jesus, Yahvé é salvação. Mas do lado daquele sacerdote, e eu não sei se você sabe, hoje nós somos os sacerdotes, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Cada um de nós é sacerdote. Cada um de nós tem a função sacerdotal. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes da ordem de Jesus, da ordem de Melquisedeque. Então, vamos voltar ao texto. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. Eu já ensinei para vocês que todas as vezes que no Antigo Testamento aparece essa expressão ali, cadê? Em letra maiúscula, o anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé, ela se refere a quem? A quem? A Jesus. Lembra que eu disse para vocês, quando a serpente mordeu, e a serpente de bronze foi levantada, quando os egípcios vinham atrás, a posição que Deus requer de nós é sempre estar de frente para a cruz, de frente para Jesus. Mas o meu inimigo está atrás, mas Jesus está na frente. Quando eu estou de frente para Jesus, Ele se coloca na minha retaguarda e Ele cuida dos meus adversários e dos meus inimigos. Então Josué, que representa eu e você aqui, quem entende diz amém. Eu e você, porque nós somos os portadores da salvação, da palavra de salvação. Então, quando Deus abre a visão de Zacarias, Deus fez ver Josué posicionado. Olha a posição de Josué, em pé, como ele estava, em frente ao anjo do Senhor, anjo de Yahvé. Ele estava de costas para Jesus? Não, ele estava de Jesus cuida das minhas costas, porque da frente eu mesmo cuido. Isso é humano. O filho, o crente, ele se posiciona de frente para Jesus, de frente para a cruz, e deixa que as costas do inimigo ele vai cuidar. E olha o que aconteceu, que interessante. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué. Estava onde? Para quê? O que diz ali? Pronto para? Quantos são Josués aqui? São portadores da salvação. Sempre vai ter um demônio do seu lado direito. Para quê? Para acusar você. E vou lhe escandalizar. Talvez muitas das vezes ele tenha razão em te acusar, porque você errou, porque você pecou, porque você vacilou. O que você precisa lembrar a ele é que o sangue de Jesus já te perdoou, já te purificou e já te fez nova criação. Então Josué se colocou de pé, de frente para o anjo do Senhor, e o diabo, Satanás, Satã, o acusador, estava ali do lado, pronto, diga pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Diga Jesus.
Mas Jesus ordenou a Satanás que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Porque todo, Isaías 54, já leu Isaías 54? Vou ler lá. Isaías que a gente está falando hoje. Ele diz, Deus diz para ele, o Espírito Santo diz para ele: fui eu que fiz o ferreiro, aquele que sopra as brasas, molda o ferro e prepara a espada. E eu estou te dizendo que nenhuma arma forjada contra você vai poder te condenar, porque sou eu que te defende. Eu sou o Senhor, e toda língua que te condenar em juízo, eu mesmo a condenarei. Você vai se levantar em glória, em graça diante de Deus. Então Jesus disse para Satanás que o Senhor te repreenda, sabe, e condena Satanás por aquela situação. E diz para o demônio assim: está vendo esse homem? Está vendo esse homem? Olha, vê o homem. Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém saído do fogo, ou seja, carvão, uma brasa que está se apagando, saiu do fogo. Versículo 3 diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Diga assim: não importa o meu estado, o que importa é a minha posição. Você pode ser um grande nada aos seus olhos, ou pior do que isso, mas quando você crê em Cristo, olha para a cruz e se posiciona de frente para Ele guerreia a sua guerra, e a justiça dele reveste você, como uma armadura, como uma couraça, com escudo, com espada, com cinturão, com calçados e capacete. Ele reveste você da autoridade dele. E Josué ali, que representa eu e você, ele estava ali como uma brasa, apagando um carvão preto, sujo, imundo, com vestes imundas, mas ele tinha uma coisa: ele estava em pé diante do anjo, ele estava em pé diante de Jesus. Olha só o que acontece. Olha, não parece ser um pedaço de lenha que foi tirado do fogo, recém-caída do fogo e queimada. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo, que era Jesus. Então o anjo do Senhor, então o próprio Jesus ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê. Lembra o que ele disse para Isaías? O anjo, o serafim, disse quando tocou na brasa? Disse para ele assim: veja. E agora novamente ele se refere a Josué anos depois e diz novamente: veja. E o que ele diz? Eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza, vestes de justiça. Vestes de justiça é a cruz. É quando eu me posiciono de frente para a cruz. A cruz me faz justiça de Deus. E Deus não é injusto. Deus é justo em me considerar justo. Sabe, é isso que Paulo diz, é isso que Romanos diz, é isso que ele diz em Efésios, é isso que ele diz em Coríntios, é o que ele tenta dizer, ele exemplifica aqui, que você é justiça de Deus. Hoje você pode olhar para você mesmo e se ver como uma brasa apagando, como alguém caído fora do fogo, rejeitado, negligenciado, alguém dizendo que você não serve. Mas quando você se posiciona, diga assim: é hoje. Hoje, quando você se posiciona na frente de Jesus, Ele mesmo vai declarar o seu perdão e vai colocar vestes novas em você. Veja isso, que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam escancarados, para que você ouça e para que você veja o perdão de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, mudando a sua história, porque aquilo que você era, você nunca mais vai ser. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus.